Bom, então agora, a fim de validar os conhecimentos apresentados até o momento, será mostrada uma simulação exploratória, tá? O objetivo dessa simulação é explorar o codificador BCD, tá? E esse codificador ele vai ser implementado no Arduino. O circuito que vai ser simulado, ele é mostrado aqui na figura, tá? Então, nós vamos usar aqui o Deep Switch para aplicar níveis lógicos aqui. Então, a gente observa que essa aqui, por exemplo, é a entrada 9, aqui é a 8, aqui é a 7 e assim por diante até a entrada 1, ok? Nós temos aqui o codificador BCD, tá? Esse codificador ele vai estar dentro do Arduino, certo? E vai ser mostrado como se faz isso. Conectado na saída, então nós temos saída A, saída B, saída C, saída D. Serão conectados LEDs com a finalidade de observar a ativação dessas saídas, tá? Então, como que vai funcionar essa chave Deep Switch? Ela vai funcionar da seguinte forma: a gente observa que o Deep ele tem duas posições, tá? Muito bem definidas. Ele tem a posição que ele abre o circuito e tem a posição que ele conecta o circuito, tá? Então, o aberto se refere a essa chave de contato tá aberto. O fechado é quando ela une esses dois pontos aqui, certo? Então, se a gente considerar uma tabela verdade, por exemplo, a gente tem o DIP e a gente tem a E9, tá? Então, considerando o nível lógico nesse ponto aqui, tá? Se o DIP ele está aberto, e aí a gente vai simbolizar o aberto como nível lógico 0, o que vai acontecer aqui no E9, tá? Como é esse trecho do circuito está aberto, tá? Não flui corrente por aqui, tá? O I é igual a 0. Então, se não flui corrente, esse circuito está aberto, o potencial que está aqui, ele vai aparecer aqui, tá? Então, aqui vai ser 5 volts, ou seja, nível lógico alto, tá? Por sua vez, quando o DIP fechar, ele vai conectar esse terminal nesse terminal, vai circular uma corrente que é diferente de zero, ou seja, uma corrente positiva. E dessa forma, por conexão física, esse potencial que está aqui vai aparecer aqui, tá? Então, nessa situação, a tensão no E9 é zero. Então, pessoal, de uma forma bem simples, quando o DIP está aberto, a gente está aplicando nível lógico alto. Quando o DIP está fechado, a gente está aplicando nível lógico baixo, tá? Então, a simulação ela está disponível nesse link, tá? Ela é pública, vai ficar na descrição também. Recomendo que ela seja acessada a fim de interagir com o circuito, tá? Então, estou colocando aqui na tela a simulação. Vou tentar colocar os dois juntos, tá? Basicamente, aqui está o nosso circuito, certo? O Deep Switch, ele está aqui. Então, são 3 componentes. Cada componente tem 4 posições, tá? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Observamos que no protoboard, aqui, as linhas verticais estão todas no mesmo potencial. E conectado a elas está o resistor. E no outro terminal do resistor, estamos conectando, através desse fio vermelho aqui, os 5 volts que está dentro do Arduino, tá? Então, tem uma fonte de tensão ali dentro que a gente está usando. Está feita essa conexão.
Um terminal do resistor é conectado no 5 volts, como a gente pode identificar aqui no esquemático. O outro terminal é conectado no DIP. Então, essa conexão ela está sendo mostrada aqui, certo? Agora, ainda nesse nó que está conectado no DIP, a gente conecta no Arduino. Então, como está sendo feita essa conexão? Através dessa conexão aqui, ó, tá? Então, esse fio aqui, ele, através desse protoboard, está sendo ligado no pino 13 do Arduino. Então, o que a gente pode deduzir? Que esse pino 1 aqui, o nível lógico dele está sendo conectado no pino 13, tá? E isso se repete ao longo do circuito. Cada pino desse DIP, cujo nó tem uma conexão com o resistor, está sendo conectado num respectivo pino do Arduino, certo? E isso aqui são as entradas, tá, pessoal? Então, ou seja, essa parte do circuito aqui, ela tá sendo mostrada ali na figura. Agora a gente vai observar essa parte aqui do circuito, tá? Então, essa parte do circuito, ou seja, as saídas, elas estão simbolizadas aqui pelo fio marrom. Então, observem que as saídas são os pinos 3, 2, 1 e 0. Esses pinos, eles estão sendo conectados a resistores, tá? O outro terminal do resistor conectado no LED, ok? O negativo, o catodo do LED, a gente está conectando nesse ponto aqui, e a gente observa que esse ponto está conectado com esse, que está conectado com esse, ou seja, todo esse lado aqui do protoboard está conectado através desse fio branco no negativo do Arduino. Então, de uma forma geral, saídas estão aqui, entradas sendo manipuladas pelo DIP, tá? E nós temos alguns multitestes aqui, tá? Observe onde o multiteste está aqui. Ele está em um nó que está conectado o DIP e o resistor, ou seja, ele vai mostrar o nível lógico da entrada, tá? Então a gente pode desenhar aqui, por exemplo, uma sonda de tensão, tá? Então tem um multiteste ali na simulação exatamente naquela posição ali. Tem outro multiteste numa outra posição e tem um outro multiteste numa outra posição, tá? Não coloquei em todas para não ficar muito poluído aqui, mas basicamente a gente está vendo as entradas do circuito, certo? Então essa é a primeira parte desse circuito da simulação. A segunda parte é aonde está esse codificador aqui? Esse codificador, conforme havia mencionado, ele está dentro do Arduino. Então a gente tem que clicar aqui em código. Quando a gente clicar em código, a gente vai observar o código que foi implementado, tá? Então a primeira parte do código é a leitura dos pinos. E isso aqui é bem importante, tá? Porque observem, a entrada 9 está sendo considerada como o pino 13. Então, essa entrada que está conectada no pino 13, essa aqui é a entrada 9, ou seja, a entrada mais significativa do codificador, tá? Como não é um codificador de prioridade, não vai ter tanta importância, tá? A entrada 0 conectada no pino 4. Então, no pino 4, a gente tem aqui a entrada 0, que vai ser esse pino aqui do DIP, ok? Então, a primeira parte do código só faz a leitura dos pinos, ou seja, os pinos foram declarados como entrada, certo? Os pinos conectados aos LEDs como saída, foram criadas as variáveis que se referem a entradas e saídas do codificador, tá? E a gente usou aqui boolean porque é binário, tá? Ou a entrada é 0 ou a entrada é 1. Ou tem tensão ou não tem, tá? Então aqui é feita a leitura do nível lógico, tá? É feita a leitura da tensão. Essa parte aqui é muito importante, tá? Por quê? Porque aquelas equações que nós deduzimos,
elas estão aqui, tá? As equações que foram deduzidas. E eu vou colocar isso aqui junto com a dedução, a fim de que possa se comparar, tá? Com o que foi feito. Então, vamos retroceder aqui alguns slides na apresentação. Lembrando, a gente está falando desse codificador aqui, tá? Do BCD. Então, olha que interessante, pessoal. Eu vou colocar ela mais aqui em cima, tá? Então, olha, isso é uma coisa bem interessante, tá? Primeira coisa nessa função lógica, a gente observa esse traço. Isso aqui se refere... Opa, deixa eu apagar aqui. Isso aqui se refere ao operador lógico ou... E aí eu coloco um parênteses aqui, ó, comparação. Por que comparação? Porque se for um traço, ele vai ser o operador lógico também. Ou... Só que ele vai ser bit a bit, tá? O que isso significa? Significa o seguinte, que esse operador que está aqui, ele compara se uma coisa é igual a outra ou não, tá? Então, não é isso, tá? Eu me expressei mal aqui. Ele compara ou uma coisa ou outra, tá? Esse aqui, ele faz uma operação OR bit a bit. Por exemplo, se a gente tem um 0 e a gente tem um 1, quando a gente faz com esse operador, ele vai fazer o seguinte, ó, ou 0 ou 1, a gente sabe que é 1. Ou 1 ou 1, a gente sabe que é 1, tá? Não é uma soma, tá? Eu acredito que esse operador não faça soma, tem que verificar. Se fizer soma, isso aqui, esse resultado aqui vai ser 0, vai um bit de carry, vai ser 1, tá? Mas eu acredito que ele não faça. Agora, esse operador comparação, ele faz o seguinte, ou esse aqui, ou esse aqui, tá? Ele não faz essa soma aqui, tá? Então, ele escolhe entre duas coisas, tá? Agora, o que é importante observar, pessoal, do ponto de vista de álgebra booleana, esse operador que está aqui, como a gente está usando um bit, tá? Ele funciona muito bem para realizar essa função que está aqui. Então, a gente observa aqui, ó, entrada, vou fazer de outra cor aqui, ó. Se a gente pegar, por exemplo, essa equação que está aqui, ó, boolean 1. Boolean 1 está aqui. Boolean 3. Boolean 3 está aqui. Boolean 5 está aqui. Boolean 7 está aqui. Boolean 9 está aqui. Então, pessoal, a gente consegue escrever a equação do codificador no Arduino utilizando o operador lógico ou comparação. Daria para fazer usando esse operador lógico? Daria também, tá? A questão é, se for mais de um bit, pode dar problema, tá? Aí tem que conferir essa questão aqui, tá? Mas não é muito difícil, tá? Agora, do ponto de vista da nossa aplicação, esse aqui funciona direitinho. E observem que a função lógica D, ela está aqui. A função lógica C, ela está aqui. E a função lógica B, ela está aqui. Então, a gente pegou essas funções lógicas aqui e transcreveu para o Arduino, tá? E o que a gente pode concluir disso? A gente pode concluir que
a gente tem um codificador BCD dentro do Arduino, tá? Isso é extremamente importante. A gente não está usando um circuito integrado. O codificador está aqui dentro, ok? Então, o que vai acontecer? Quando a gente manipular as entradas, essas entradas vão ser utilizadas dentro das funções lógicas, tá? Essas saídas, vou mostrar aqui no código, tá? Cada saída dessas aqui, elas vão integrar esse comando aqui, ó, digital write. O que o digital write faz? Ele escreve no pino de saída, certo? Então, por exemplo, se o resultado da função lógica S3 for igual a 0, o pino 0 não recebe nível lógico alto. O nível lógico dele é 0. Se esse resultado é 1, o pino 0 recebe nível lógico 1, ou seja, o LED acende, tá? Então, na simulação, como que isso vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma, tá? Então, eu estou simulando aqui o circuito. Observem a posição do DIP aqui. Tá? Nessa posição, a gente viu que ele aplica nível lógico 0. Como todas as entradas estão nível lógico 0, o circuito não vai acontecer nada, tá? Agora, à medida que eu vou manipulando, melhor começar por aqui, tá? Observem aqui, ó. Mexi nessa entrada, a gente lembra que essa aqui é a mais significativa. Ele já está dizendo aqui na saída, o usuário interagiu com a entrada 9, certo? Agora a gente vai começar aqui pela entrada 1, ó. Entrada 1, entrada 2, observando o LED aqui, 2. Observando o LED aqui, 3. Observando o LED, 4. Observando o LED, 5. 6. 7. 8. E 9. Então, o que é importante observar, pessoal, é que agora o Arduino, ele sabe qual entrada que eu estou manipulando. Olha aqui, ó. Se eu estou manipulando essa entrada, o Arduino diz para o circuito digital: o usuário está manipulando a entrada 5. Tem informação na entrada 5. Ó, o usuário está manipulando a entrada 3. Então, é isso que o codificador faz, tá? Basicamente, essa interação que nós tivemos aqui, ela valida os conceitos apresentados, tá? Então, o codificador BCD, ele está operando corretamente. Verificamos que ele tem a capacidade de interpretar qual entrada o usuário está utilizando, ou então qual entrada tem informação ou não, certo? E outra coisa importante também é que a gente implementou esse codificador usando funções lógicas, tá? Não tem nenhum laço condicional aqui, como se costuma fazer em programação, tá? Isso aqui é um desdobramento de eletrônica digital, tá? Isso aqui representam os circuitos digitais que foram deduzidos aqui no codificador BCD, certo? Esses circuitos aqui, ó, tá? Então, se a gente agora obter a tabela verdade para o codificador de prioridade, tá? Deduzir essas equações e colocar essas equações dentro do Arduino, também vai funcionar, tá?